Chegando aqui na nossa programação. Marco, muito bom dia para você, seja bem-vindo, boa semana. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Bom dia. Marco, se você tiver perguntas aí para o Adriano, fica à vontade. Bom dia, Adriano, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Acho que trocando um pouco de assunto aqui, também não deixa de ser uma preocupação, mas a gente viveu há poucas semanas atrás, e continua sendo uma preocupação muito grande, a questão energética mundial, né? A questão de crescimento econômico associado à escassez também a gente viu o preço de carvão, de várias fontes de energia subindo muito. Algumas semanas atrás todo mundo falava que o petróleo ia a 80, chegou a 80, ia a 90, acabou não chegando, depois ia a $100, mas acabou também não sendo. E agora a gente está, de certa forma, voltando um pouco ao otimismo, né, de preços um pouquinho mais controlados. Mas qual que é a preocupação que a gente tem que ter em relação ao preço do petróleo particularmente, né? Ou seja, qual que é a tendência dele do curto, médio prazo? Será que ele tende muito mais a buscar os $100 ou ele deve ficar nesse patamar de 80? Lembrando também que, olhando para o lado de crescimento econômico mundial, o mundo talvez comece a entrar numa trajetória de demandas marginais crescentes, mas ainda menores, né? Ou seja, o mundo deve começar a entrar numa trajetória de crescimento um pouco modesto daqui para frente, Estados Unidos, China, as principais economias. Ou seja, em resumo, será que é petróleo mais provável, né, a $100 daqui a 3, 6, 12 meses, ou mais provável a 80, 70, $60, né? Qual que é o cenário que a gente tem hoje, né, falando um pouquinho globalmente? Olha, o que aconteceu esse ano, né, foi que em 2020, né, você teve uma queda muito grande do PIB mundial, né? Então o consumo de energia também caiu muito, né? E com isso o consumo de petróleo, né? Lembra que em 2020 o preço médio do barril ficou em torno de $45, né? E chegou até a dar $20 em abril, maio de 2020. Então muitos campos de petróleo foram tamponados, né? Pararam de produzir petróleo, né? E com isso a produção mundial de petróleo caiu, né? Os próprios grandes produtores, a OPEP e a Rússia, né? Também fizeram redução de cotas de produção de petróleo, um calendário, né, de cotas para aumentar a produção gradativamente. Aí quando veio 2021, você teve uma retomada de crescimento econômico e a demanda de energia cresceu na frente da oferta, né? E aí o ajuste vem via preço, né? Então, na realidade, o preço do barril cresceu, né, em função da retomada do crescimento de uma oferta que não conseguia atender essa demanda, né? Então foi uma espécie de uma queda de oferta conjuntural, né, que aos poucos ela vai voltando. Como você disse, inclusive o preço também está começando a dar uma caída, né? Agora, a minha preocupação é o seguinte, é que você também vai ter uma queda de oferta estrutural nos próximos anos de petróleo e de gás natural. Por que é queda de oferta estrutural? A transição energética, né, a questão ambiental, faz com que as empresas petroleiras tenham investido muito menos nos últimos 5 anos, as internacionais, oil companies, né, Shell, ExxonMobil, Repsol, etc., em novas produções de petróleo e gás. Então, o que me preocupa é que essa queda de oferta estrutural vai começar a aparecer, talvez, a partir do próximo ano. E isso vai também determinar, na minha opinião, que o preço do petróleo, do gás natural, não se reduza tanto como as pessoas podem imaginar. Então, qual é o cenário que eu trabalho? É uma transição energética com preço de energia cara. Isso traz inflação, né, e isso dificulta a volta do crescimento econômico. Me parece que, nos últimos anos, houve um certo radicalismo dos ambientalistas e um certo assodamento em demonizar os combustíveis fósseis, né, em particular petróleo, gás natural e o próprio carvão mineral. E isso, então, está fazendo o quê? Que a gente nós estamos tomando o risco de ter uma transição energética que não é poucos anos. Eu sempre coloco que transição energética se faz em décadas e não em anos. É uma transição que pode ser com preço alto de energia. Isso não é nada bom para a economia mundial, né? Porque, como eu falei anteriormente, vai trazer inflação e vai dificultar a retomada do crescimento econômico. Então, esse cenário que eu trabalho, eu acho que agora, no inverno, no hemisfério norte, dependendo das temperaturas, você pode ter outra vez o petróleo e o gás natural, principalmente, subindo bastante de preço, né? O gás natural bateu recordes que nunca ninguém imaginava, 20, 30, 40 dólares o milhão de BTU,
E lá para março, abril, você tende a ter outra vez uma queda nesse nível de preço. Mas volto a dizer, não preços baixos, e sim preços altos. Eu trabalho com o ano que vem com petróleo na média de $70, né? O que não é um petróleo barato. É esse cenário que eu estou vendo nos próximos anos. Adriano, eu vou pedir também se você puder dar um mini curso aqui também para a gente, falar um pouquinho sobre justamente, acho que a gente conhece pouco aqui de inverno, né, no Brasil, entendeu o que realmente representa o inverno em termos de demanda de petróleo mundial e se para esse inverno aqui existe alguma expectativa de ele ser mais ou menos rigoroso, pode haver um aumento pontual em relação à média histórica mundial, em relação ao consumo de petróleo agora nesses próximos 3, 4 meses, né? Começando em dezembro até março, ali, enfim, o período mais rigoroso de inverno. Então, só para entender o que é realmente sazonalidade de demanda de petróleo no inverno, né, no hemisfério norte, e se para esse tem alguma expectativa de alguma demanda adicional que poderia trazer pressão adicional para os preços. A sazonalidade, né? A gente sabe que no hemisfério norte, as estações do ano, elas são muito determinam muito um consumo de energia maior ou menor. Por exemplo, no verão, no hemisfério norte, você tem um consumo maior de gasolina. Por quê? Porque as pessoas saem de férias, andam muito de automóvel, então você tem uma demanda de gasolina crescendo. Quando chega no inverno, né, você tem um problema do aquecimento, né, nas casas, né? Então, da mesma maneira que a gente aqui usa o ar-condicionado para nos refrescar, né, para a gente ficar mais confortável, lá você usa o aquecedor para aumentar a temperatura. E esse aquecimento, basicamente, ele é feito com diesel e com gás natural. Então, se você tem um inverno mais rigoroso, a demanda de diesel, de gás natural, sobe. E com isso, então, você sobe o preço do barril do petróleo e do próprio gás natural. Então, a gente parece, né, que há uma probabilidade de você ter um inverno rigoroso no hemisfério norte, né? Então, os países já estão se preparando para o preço de gás muito elevado. Hoje, a Europa depende muito da Rússia, né? Porque 50% do gás consumido na Europa vem da Rússia, né? Então, a Rússia está determinando o preço para esse gás. Então, então, temos o risco, sim, quando o pessoal fala de petróleo poder chegar a $100, $90, está falando exatamente desse período de inverno. Pode ser, sim, que dezembro, janeiro, você tem um petróleo em torno de $90, $100. E aí ele vai outra vez diminuir lá para março, abril, quando o inverno termina. De qualquer maneira que eu estou falando, a média do ano vem vai ser uma média alta, que é uma média de $70. Que a gente vai ter, na minha opinião, no ano de 22. Por quê? Porque a partir do ano que vem, você vai começar a sentir essa queda estrutural na oferta de gás e petróleo em função dos poucos investimentos feitos nos últimos anos pelas petroleiras. Isso também vai trazer uma coisa interessante, que é uma mudança, talvez, na geopolítica mundial da energia, né? Por quê? Porque países como a Rússia e como a OPEP vão ser imponderados, né? Porque eles não estão reduzindo a produção nem de gás nem de petróleo, né? Então, hoje, eu até chamo a atenção que o presidente Putin, né, ele é uma espécie de um czar de energia na Europa, né? Porque se ele resolver fechar as válvulas dos dutos de gás, ele mata a Europa de frio, né? E a própria OPEP hoje, com a volta do petróleo caro, você vai começar, então, a ter um empoderamento maior também desses países, né? É um pouco a volta, né, àquela situação da início da década de 70 e final da década de 70, quando você teve lá o primeiro e o segundo choque de petróleo.